Evangelho, oitava do Natal do Senhor, dia 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oitava da solenidade do Natal do Senhor, dia 1º de janeiro, solenidade da Santa Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro dia do ano civil coincide com o último dia da oitava da solenidade do Natal do Senhor. Após a festa do Natal do Senhor, a alegria da encarnação do Verbo divino se estender por 8 dias, o 8º dia acomoda essa importante solenidade, a solenidade de Maria, proclamada Mãe de Deus, a primeira proclamação a respeito da Virgem Santíssima, reconhecido, o primeiro título da Virgem Santíssima, reconhecido no seio da comunidade dos fiéis cristãos. Já São Lucas, no próprio encontro da visitação com sua prima Isabel, coloca nos lábios de Isabel essa afirmação: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E dessa forma marca para sempre que o reconhecimento de Maria como Mãe de Deus já estava ali presente na primeiríssima comunidade dos cristãos. Eis aqui o primeiro título declarado à Virgem Santíssima, Mãe de Deus. E depois de celebrarmos a alegria do Natal do Senhor, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e víamos a imagem tão significativa, através do texto do Papa Leão Magno, do encontro, como as duas solenidades se encontram, a solenidade pascal e a solenidade da encarnação, a solenidade do Natal, também percebemos que a conclusão da celebração do Verbo encarnado, podemos dizer com toda a alegria, o Senhor nosso Deus nos entregou uma mãe. Nos entregou um coração que olha por nós, que cuida de nós por todo sempre. Ao gerar o Verbo divino em seu ventre, Maria Santíssima abraçou com o seu Filho toda a humanidade, todos os filhos de Adão, que agora em Cristo se tornarão filhos de Deus. E se a Santíssima Virgem Maria gerou e trouxe à luz os filhos de Deus, o Filho de Deus, também com o seu coração irá cuidar e acompanhar cada um dos filhos de Eva que em Cristo se tornam filho de Deus. Ela que, acolhendo a palavra do Senhor, gerou o Verbo encarnado e se fez primeira discípula de Jesus, conduz com afeto toda a sua geração, ou seja, todos aqueles que pertencem ao seu povo, para que eles também sigam a Cristo. Ela, a verdadeira, a belíssima filha de Sião, chama todo o povo a seguir o Senhor Deus Altíssimo e a honrá-lo. Assim como disse nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser,
A Virgem Santíssima, ao longo de sua vida, ela que nos entregou o mistério da encarnação, é a mesma que nos apresenta a esse Senhor Verbo encarnado, a esse Senhor que está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós, Emanuel, Deus conosco, e Ele nos foi apresentado pela Virgem Santíssima. E não é sem razão que o texto de hoje, o texto extraído do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, os pastores, ouvindo o anúncio do anjo, como fizemos na belíssima meditação a respeito dos pastores, eles vão apressadamente, diz o texto, foram então apressadamente ao encontro do sinal que os anjos haviam anunciado. E ao chegarem ali naquela estrebaria, escreve Lucas, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. A Virgem Santíssima está ali e recepciona aqueles que vêm ver o Filho de Deus. Aqueles que, conduzidos por Deus, conduzidos pelo sinal do anjo, vão ao encontro de Jesus e são recebidos pela Virgem Santíssima, acompanhada de São José. Que interessante, normalmente é o homem quem recebe aqueles que chegam em uma casa. Ele é patriarca, a tradição israelita é uma tradição patriarcal. Mas Lucas observa, ele coloca essa prioridade sobre a figura da Virgem Maria, que é uma prioridade diretamente relacionada a essa compreensão da Santa Mãe de Deus que nos apresenta ao mistério da encarnação. Ela está ali e por primeiro é nomeada no recebimento daqueles que chegam. Vendo, contaram, diz o texto, versículo 17, o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Os que ouviam era José, a Virgem Santíssima e o próprio menino Jesus. Entretanto, Lucas mais uma vez volta à figura de Nossa Senhora. Percebam como Lucas tem uma pontualização sobre a figura da Virgem Santíssima na apresentação do texto evangélico, especialmente nos primeiros capítulos. Volta Lucas sobre a figura da Virgem Santíssima. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. A mulher de profunda oração, a mulher de escuta, não apenas aquela que conduz ao encontro do seu filho, mas que em todos os momentos vive e tudo recebe como grande experiência e acontecimento do próprio Deus. A atitude orante de Maria era a atitude que estava presente no dia da Anunciação. A atitude orante de Maria aparece outra vez diante de Isabel, quando recebe o louvor pela dignidade do Filho de Deus que trazia em seu ventre e a honra que lhe foi atribuída por conta dessa dignidade da parte de Isabel. Maria ouve e ora. Assim como a sua atitude orante na hora em que o anjo Gabriel a visitou, sua atitude orante diante das palavras de Isabel com o cântico do Magnífica, a atitude orante da Virgem Maria agora, uma atitude orante, silenciosa, diante daquilo que apresentam os pastores, ou seja, diante de mais um testemunho a respeito do seu filho. Grande coisas o Senhor fez em mim, santo é o seu nome. Então, a Virgem Santíssima que recebe aqueles que vêm para testemunhar o acontecimento de Deus e honrar o seu filho, diz o texto,
conserva cuidadosamente todas essas coisas, todos esses acontecimentos em seu coração e os medita. Maria testemunha para nós, meus irmãos e minhas irmãs, a postura que somos chamados a ter diante da vida que acontece, a atitude contemplativa que muitas vezes nós dizemos e usamos nas expressões, ter uma atitude contemplativa. O que é ter uma atitude contemplativa? É ter um coração silencioso e reverente, capaz de recolher os sinais de Deus e de tê-los no coração em atitude orante. A atitude orante da Virgem Maria, ela se revelou diante da visita do anjo, como o padre acabou de dar como referência, e se revelou diante da visita à sua prima Isabel. A atitude orante da Virgem Maria consiste em entrar no júbilo da proclamação da graça realizada por Deus. Ela entra no júbilo do anúncio do arcanjo Gabriel: seja feita a vossa vontade, eis aqui a serva do Senhor. Depois do anúncio de como tudo acontecerá, seja feita a sua vontade, eis aqui a serva do Senhor. Ela entra no júbilo do anúncio, ela participa no júbilo do acontecimento da obra de Deus e glorifica o Senhor por aquilo que acontece, por aquilo que é realizado. Então, diante do louvor de Isabel, a Virgem Santíssima também entra no júbilo desse acontecimento, ela participa da alegria de Isabel, ela toma parte dentro dessa alegria, ela não apenas constata, mas ela se alegra junto com o coração de Isabel, pois Isabel está testemunhando o acontecimento de Deus. E o cenário desse acontecimento de Deus é a vida da Virgem Santíssima, e ela humildemente não faz nenhuma referência a si por si mesma, mas toda referência a si a faz, a exemplo de João Batista, peguemos aqui o paralelo, toda a referência que João Batista faz ao falar de si parte de Cristo. Se pegamos o Evangelho de João, o testemunho que João Batista dá de si é um testemunho que o define completamente à luz de Cristo. O ponto central é Cristo. Ele não tem nada a dizer de si que não seja a partir do Cristo Senhor. A Virgem Santíssima toma parte na alegria de Isabel, entra no júbilo de Isabel e não direciona a si absolutamente nada que não seja pela honra e glória do nome do Senhor. Então ali naquele momento ela glorifica, tomando parte na alegria de Isabel, ela glorifica o nome do Senhor, ela bendiz o nome do Senhor, ela exalta o Senhor onipotente. Essa é a atitude contemplativa orante do coração da Virgem Maria, que é chamada a ser também a minha e a sua. Quando estamos fechados no amor próprio, não conseguimos tomar parte na alegria do nosso irmão. Quando nos fechamos no amor próprio, com muita dificuldade conseguimos reconhecer os acontecimentos da graça de Deus e recolher o anúncio da graça de Deus que se passa diante de nós, para poder entrarmos na participação dessa alegria, para tomarmos parte nela e dessa forma cantarmos glórias ao Senhor e exultar bendizendo o seu santo nome. Naquele momento os pastores anunciam tudo o que acontece, tudo que foi revelado da parte de Deus, toda a beleza do acontecimento de Deus, pelo anúncio do Messias, e nos escreve Lucas que Maria conserva cuidadosamente isso tudo em seu coração, em atitude orante. Ela toma parte aqui de uma maneira mais silenciosa, ela não fala, como acontece na visita de Isabel, na visita a Isabel, mas Lucas já nos mostrou qual é o itinerário da contemplação
do coração da Santíssima Virgem Maria. Na continuação do texto, diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Então, os pastores cantam, louvam, glorificam a Deus como sinal de confirmação da palavra acontecimento de Deus. Palavra acontecimento. Lembram desse binômio que o padre falou? Deus, quando fala, faz, né? O falar de Deus é um ato. Então, os pastores glorificam o acontecimento. Dar glórias a Deus por aquilo que Ele fez e faz em nosso favor. Glorificam, louvam a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhe foi dito. O cristão é aquele que louva a Deus e glorifica a Deus por uma certeza, por um acontecimento. Deus de fato está no meio de nós. O Senhor de fato sustenta o nosso coração. Mas, Padre, eu ainda estou rezando e suplicando a Deus que Ele me faça esse ou aquele favor, essa ou aquela graça. Como posso glorificar a Deus? Eu preciso esperar que aconteça para que então eu glorifique o Senhor. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça que o teu Senhor prometeu de ser socorro em sua vida. Você está erguendo suas preces a um Deus que te escuta, e isso é acontecimento. Bendito seja o nome do Senhor, porque os seus ouvidos estão atentos ao clamor da nossa prece. Eu falo com um Deus que me escuta, que tem ouvidos e me ouve, que tem olhos e me vê, que tem lábios e repete o meu nome, que tem um coração e me ama. Eu falo com um Deus que me escuta. Isso é acontecimento. Isso já é causa de louvor, de alegria, de glorificar a Deus. Mas, Padre, se Ele não fizer aquilo que eu pedi, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para ti e Ele, ouvindo, foi atento à sua súplica. E não é descuidado em relação às suas necessidades. Não é um Deus displicente, mas talvez a súplica, como foi feita, ou o melhor para você agora, nesse momento, não seja o cumprimento daquilo que você está pedindo para Ele. É importante que se cumpra em seu favor as graças necessárias para a sua imediata santificação. Talvez aquilo que você está pedindo ainda não é o que de imediato é necessário. Tem outras passagens a serem vividas mais imediatas do que aquela súplica que você está pedindo naquele momento, por mais necessária e imediata que elas possam parecer e serem entendidas pelo seu coração. Então, permita que o Senhor Onipotente, que te conhece, conduza a sua história. Saber até que a gente pode pedir o que é bom, mas Deus nos oferece sempre o que é melhor, isso é fato. Isso também é acontecimento. Estamos pedindo por um Senhor que se preocupa em nos entregar mais do que aquilo que pedimos, que reserva para nós o que tem de melhor, o que é necessário para que a gente possa viver realmente em paz e reconciliado. Meu irmão, isso já é matéria, isso é causa, isso é acontecimento, para a gente poder glorificar o nome do Senhor. Não tem palavra perdida na oração do cristão, pois ele reza a um Deus que o escuta e, mais ainda, um Deus que o ama, um Deus que realmente o ama e o chamou de filho, um Deus que se antecipou para romper os laços de inimizade, um Deus que entregou o perdão em nosso favor quando ainda éramos inimigos. A palavra de Paulo é fortíssima. Quando ainda éramos inimigos, Ele nos ofereceu o perdão pelos nossos pecados.
para que nós pudéssemos viver reconciliados. Selou uma aliança de paz. Fantástico! Selou uma aliança de paz. Não é sem razão que hoje, na primeira leitura, ouvimos o anúncio da paz, a bênção, a arônica. Recordamos a bênção de paz que o Senhor transmitiu ao povo de Israel. A nossa Rainha da Paz nos trouxe, então, o Senhor da Paz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus estabeleceu uma tenda no meio de nós e selou definitivamente a paz. Como dizia o Papa Leão Magno, que vimos outro dia, pois vendo ali no mistério da encarnação, já o vemos conhecendo todo o mistério pascal e podemos olhar e celebrar o mistério da encarnação já com o sorriso do coração que recebeu a aspersão do sangue do Cordeiro imolado. Viestes para a paz, Senhor. Viestes selar conosco a paz. Bendito seja o seu santíssimo nome. Os pastores cantam com alegria aquilo que viram, aquilo que contemplaram, o acontecimento de Deus. E eu e você, meus irmãos, quais acontecimentos de Deus estamos cantando e contemplando nesse dia consagrado à Santa Mãe de Deus? A Virgem Santíssima recolhe no coração e contempla os acontecimentos de Deus, e como vimos na visitação à sua prima Isabel, ela também canta as maravilhas que Deus realiza. Eu e você. Ah, padre, mas eu estou no início do ano, né? Dá um pouco de tempo, deixa eu juntar um pouco de coisa para poder cantar a Deus depois agradecendo. Mas rapaz, que coração mesquinho, hein? E tudo aquilo que passou até hoje na nossa vida. Ah, tá vendo? Ó, tem muito que cantar. É claro que esse ano de 2021 esperam ainda por muitos cantares e eu tenho certeza que Deus vai te fazer cantar por todos eles. Porque o teu Deus te ama e se te trouxe ao início desse ano, foi para que junto vocês cantem a glória do Senhor. Mas eu tenho certeza que até agora, porque no início do ano, nós temos essa tradição de fazer muitos pedidos, né? O listão, o pacotão para o ano de 2021. A gente sempre termina querendo deixar para trás os problemas e começa com uma lista enorme e fica acordado até meia-noite para pensar nessa bendita lista das coisas que a gente quer que aconteça para o ano de 2021. A gente tem essa coisa de pidão, todo mundo nasce um pouco pidão, né? E vai ficando mais pidão ao longo do tempo. Então eu tenho certeza que cada um trouxe a sua lista dos acontecimentos que esperam para 2021. Mas partindo agora daquilo que acabamos de ouvir na meditação, veja quantas coisas você levou no início desse dia de hoje diante do teu Deus para suplicar a Ele. Olha o quanto você já tem a agradecer por um Deus que te ama e que te escuta com amor, que recolhe no coração todas as suas prioridades, até aquelas que você não conseguiu pensar, ou mesmo sequer se dá conta de que era uma prioridade importante. E é verdade, isso era uma minha prioridade. Ih, rapaz, eu não pedi. Será que ele vai fazer? É claro, é seu pai, ele te ama. E se ele faz, o mínimo que o nosso coração pode demonstrar por tudo isso é uma grande gratidão e alegria. Saber, reconhecer e sentir o amor de Deus é para nos levar a amá-lo ainda mais. E para que o nosso coração não deseje outra coisa nessa vida que não seja amá-lo. Se vivo, como já falamos em outros momentos, que cada dia da minha vida seja para amar a Deus sobre todas as coisas e o meu irmão como ele me tem amado. Que esse seja o nosso grande testemunho para o mundo, que essa seja a nossa grande declaração. Assim, a Santíssima Mãe de Deus viveu cada um dos seus dias. Assim, ela nos conduz para que nós possamos viver
no discipulado de seu filho. Veja, São Pio X escreve para nós, falando a respeito da festa da Santa Mãe de Deus, o seguinte trecho, é da encíclica Ad Diem Illum Letissimo. Somos chamados filhos de Maria. Escreve o Santo Padre. Sendo Mãe de Deus, Maria Santíssima é também nossa mãe. Jesus, o Verbo encarnado, é o Salvador do gênero humano, enquanto Deus e homem têm um corpo como os outros homens, enquanto o Redentor da nossa raça tem um corpo espiritual ou místico, que é a sociedade dos fiéis, dos crentes, e a ele ligados pelo vínculo da fé. Sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo Jesus, nos recorda o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. Ora, a Virgem Maria não concebeu o Filho apenas para que, recebendo dela a natureza humana, ele se tornasse homem, mas também para que, por meio desta natureza dela recebida, viesse a ser o Salvador de todos os homens. Foi por isso que os anjos disseram aos pastores: nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Nasceu-vos hoje o Salvador, o ungido e Senhor. Foi no seio casto da Virgem Maria onde Jesus assumiu carne mortal, que apareceu o corpo espiritual, formado por todos aqueles que haveriam de crer nele. E podemos dizer que, tendo Jesus no seu seio, Maria tinha em si todos aqueles cuja vida era alcançada pela vida do Salvador. Assim, pois, todos nós, que unidos a Cristo somos membros do seu corpo, vindos da sua carne e dos seus ossos, como escreve São Paulo aos Efésios, devemos considerar-nos originários do seio da Virgem Maria, de onde saímos um dia, qual corpo ligado à sua cabeça. Belíssima imagem. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Se o Senhor, ao se encarnar no seio da Virgem Maria, se encarnou para a salvação e a remissão de todo o gênero humano, nós, como gênero humano, também nos ligamos ao Salvador no momento em que ele se faz homem. Então significa que somos filhos redimidos de Deus desde o ventre da Virgem Maria. Espetáculo isso! É a mesma imagem aqui. Nós estamos vendo o Papa São Pio X aproximar de um outro ponto de vista as duas realidades, o mistério pascal, Cristo Redentor, e o nascimento. Se o Senhor tomou no seio da Virgem Maria nossa natureza humana para nos redimir e realizará isso no seu sacrifício redentor, podemos já olhar o seio da Virgem Maria e dizer que nós nascemos redimidos desse seio. Ali, nós fomos também recebidos pela remissão de Cristo. Ou seja, é uma imagem muito bonita compreender que o seio da Virgem Maria se abre para receber todos os filhos redimidos de Cristo. Se no seio da Virgem Maria foi gerado Cristo, cabeça da igreja que é o seu corpo, todos nós que somos membros de Cristo, membros do corpo místico de Cristo, também somos nesse tempo, na peregrinação desse tempo, somos gerados no seio da Virgem Maria para a vida eterna. Assim como ela recebeu Cristo Senhor, recebe a cada um de nós que pelo batismo tomamos parte no corpo místico de Cristo. Essa imagem uterina é muito significativa porque ela tem esse caráter da proteção, do cuidado. Obviamente, ela não recebe a mim e a ti como recebeu no tempo e na história Cristo sobre o seu útero, sobre o seu ventre.
mas o seu coração se abre como um útero espiritual para gerar a mim e a ti, a todos nós que pelo batismo tomamos parte no corpo de Cristo. Não é sem razão que em Fátima ela vai falar sobre o seu imaculado coração que se abre para cada um de nós que sofre por ver seus filhos ameaçados de morte. Então o coração da Virgem Maria se abre como esse útero espiritual para cuidar, proteger e gerar, fazer crescer aqueles que são os membros de seu filho. Continuando e concluindo o texto do Santo Padre, é por isso que somos chamados, em sentido espiritual e totalmente místico, filhos de Maria Santíssima, e que ela é, por seu turno, mãe de Cristo e mãe de todos nós. Assim, pois, se a bem-aventurada Virgem Maria é mãe de Deus e mãe dos homens, eu vos digo, filhos amados, intercederá certamente com todas as forças junto de seu Filho, cabeça do corpo que é a Igreja, a fim de que ele distribua por nós, que somos os seus membros, os dons de sua graça, nomeadamente o dom de o conhecermos e de vivermos por ele, de modo que nenhum se perca de todos os filhos que lhe foram entregues por seu Filho amado. Fantástico! Oh, glória, bendito seja Deus por essas palavras que o Santo Padre nos traz. Papa São Pio X. Saber que começamos esse ano, se viu? Com essa grande solenidade na conclusão da oitava de Natal, declarando, batendo no peito, eu sou filho da Virgem Maria. Nasci com Cristo para a vida eterna. E a Virgem Santíssima me acompanha. Celebrar o mistério da encarnação do Verbo de Deus é celebrar a alegria da aliança de paz que o Senhor realiza com cada um de nós. E caminharei nesse itinerário de paz, amparado pelo coração de minha mãe. Posso glorificar a Deus. Olha aí, mais uma razão. Porque ontem à noite, quando apresentei o meu elenco de intenções e de pedidos para esse ano de 2021, eu estava falando com Deus e ao lado dele estava minha mãe, que escutava cada um daqueles pedidos e que com carinho guardava-os no coração por mim. E que pedia junto comigo para que se cumprisse o melhor segundo o coração de seu filho, para que esse ano de 2021 seja um ano santo na minha história e na história de toda a minha família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.